Oi, gente. Então, nós vamos, vou prosseguir com a análise, tá bom? Porque houve um probleminha, não sei, caiu a nossa conexão, eu acredito, não sei. Mas, enfim, vou prosseguir, tá bom? Com a análise. Então, vejam bem. Então, aqui nós estávamos falando, né, da questão, estávamos descrevendo, deixa eu ver se está gravando direitinho. Está sim. Vamos lá. Então, nós estávamos vendo aqui, trabalhando, descrevendo, né? O Long John Silver, com sua perna de pau. Observe, viu? Com sua inteligência brilhante, suas maneiras matreiras e seu papagaio. Veja a coincidência, viu? Seu papagaio, que ele chamava de Capitão Flint e que carregava empoleirado sobre um de seus ombros aos gritos de moedas de ouro, moedas de ouro. Era bem mais que um simples cozinheiro. Então, observe. E por acaso, né, eles permitiram então que esse cozinheiro, o Long John Silver, ele escolhesse toda a tripulação. Então, vejam que perigo eles estavam, né? Mas logo ficou evidente em algum momento, né, eles conseguem então, desculpa, apareceu outra tela, né? Logo ficaria evidente para todos que ele, com a inteligência dele brilhante, as maneiras dele, né, matreiras, ou seja, sabia muito bem conduzir, né, as situações lá da embarcação, resolver tudo. Ele e o seu papagaio, né, tinha alguma coisa escondida. Não era Long John Silver, não era apenas um cozinheiro, né? Então vamos lá. Aqui eu destaquei como um mistério, né, que é descoberto. E é bem interessante a maneira como é destacado, tá, minha gente? Como ele descobre, Jim descobre, então, quando Long John Silver, né, não era apenas o cozinheiro. Ele escuta quando ele está planejando com a tripulação a dar o golpe final. Ah, aqui eu destaquei o que é uma escuna, tá? Marquei aqui o início de outra personagem, né? Que é o Long John Silver. E destaquei também aqui o que é a escuna, tá? Uma pequena embarcação com um ou dois mastros. Claro que nós não podemos fazer leitura e nos depararmos com palavras novas e simplesmente desconsiderarmos. Nós temos que fazer essas, é, essas questões, né? Pesquisar e ver o contexto, obviamente, para nós crescermos em aspectos vocabulares, tá bom? Então vamos lá. Finalmente, vamos ver o que aconteceu. O Espanhola partiu. Tal era o domínio que Silver exercia sobre os homens que durante muitos dias nada pareceu errado. Observe. Então, Silver, né? Ou seja, esse que nós vimos aqui logo acima, né? O Long John Silver, ele tinha um poder muito grande, influenciador, né? Nos demais. E ele, obviamente, preparou o motim, né? O golpe, né, de traição entre os demais, para que ficasse com o tesouro, obviamente, né? E durante muitos dias ninguém percebeu, ó, até a noite em que Jim ouviu inadvertidamente, perdão, Silvia falar sobre o motim para tomar o navio. Então, aqui é a traição, o momento que Jim, né, escuta a traição dele, né, o plano, na verdade, né, do motim. Jim contou que ouvira aos amigos dele e foi só à custa de grande domínio e muito sangue frio, ou seja, eles tiveram que se dominar e agir como se nada tivesse acontecendo, que os oficiais conseguiram seguir viagem sem deixar que os marujos percebessem estarem a par do terrível perigo que corriam. Então, veja aí a aventura, né? Eles sabiam que iam sofrer um motim, mas eles permaneceram lá, né? Como se nada tivesse acontecendo, certo? Para que os marujos não percebessem, né? Eles sabiam do plano, porque seria pior, obviamente. Sabiam que Silver não faria nada até estar em terra, na Ilha do Tesouro e de posse do mapa, que era o grande objetivo, né? Ele planejava ficar com o tesouro para ele, obviamente, o Silver, e dividir, né, entre os marujos, a tripulação que ele tinha escolhido, né? Eu acredito que eles foram muito ingênuos, sabe? A questão de deixar que ele escolhesse toda a tripulação, né? Uma pessoa que eles nem conheciam direito, mas obviamente confiaram que Silver, por ter uma vivência no mar, né? Acho que foi o melhor que eles encontraram. E, obviamente, quando você lê o livro, você vai observar que ele se oferece, né?
ele também está sempre por perto, ele sabia, já estava a par, né? Silver estava bem atento a tudo que estava acontecendo. Bem, vamos lá. Então, o que é que acontece em seguida? Eles conseguem vencer? Eles conseguem, sei lá, alcançar o tesouro, ou superar essa situação? Porque eles estavam esperando o motim, eles sabiam que existia o motim. Assim que eles chegassem em terra firme, eles sabiam que Silver ia atacá-los, né? Para que ficasse com o tesouro para si. O que é que aconteceu? Conseguiram iludir os piratas. Como é que eles conseguiram isso? Eu quero uma leitura, tá bom? Para que você descubra. Porque tem o passo a passo, como é que eles conseguiram iludir os piratas. Mas, enfim, conseguiram. E na ilha, entrincheiraram-se numa paliçada, ou seja, ficaram lá, né? Como uma trincheira. O que é uma paliçada? Uma estaca de varas ou troncos fincados no solo, ligados entre si, para servir de defesa contra ataques. Visualize aí. Eles estavam numa paliçada, ó. Tá vendo? Então, eles entrincheiraram, ficaram lá como fizeram uma trincheira, né? Fizeram, então, de proteção, ficaram por trás desses troncos aqui, né? Para servir de proteção para eles durante o ataque mesmo dos outros, certo? Uma paliçada fortificada com mantimentos e munição. Ou seja, eles tinham lá os mantimentos, né? Suprimentos, eles precisavam de munição, porque realmente houve uma luta, né? Tiros e tudo mais. No entanto, o jovem Jim, veja, jovem mesmo, porque Jim tinha 12 anos, né? Seguindo o impulso aventureiro, havia escapado para a ilha num dos botes dos piratas e embrenhou-se na mata. Encontrou um personagem ainda mais extraordinário, tá certo? Aí surge outro personagem aqui, ó, o velho Bengan, que havia sido abandonado na ilha 3 anos antes. Bengan tinha sido esquecido, deixado lá na ilha propositalmente, né? Dentre as loucuras que dizia, obviamente que ele ficou na ilha 3 anos sozinho, né? Então ele realmente falava assim algumas bobagens, né? Não era muito bom não do juiz, conforme o, o livro traz. Bengan falou de um barco que havia construído e isso interessou a Jim. Obviamente era uma forma deles escaparem dali, né? Da ilha, né? Na paliçada com seus amigos, Jim relatou seu encontro com o pobre louco. Seguiram-se terríveis batalhas entre os piratas assassinos e os homens da paliçada, Jim e seus amigos, né? Nenhuma proposta de trégua sendo aceita em troca do precioso mapa ambicioso por Silver. Jim sempre fiel aos seus instintos, melhor dizendo, abandonou a paliçada clandestinamente para procurar o pequeno bote construído por Bengan. Então, Jim foi atrás do bote. Obviamente, Jim sabia que era o único modo deles escaparem, né? E é interessante dizer que isso foi um momento de conflito, ó. Seguiram-se terríveis batalhas, observa o plural, entre os piratas assassinos e os homens da paliçada. Tá vendo? Onde nenhuma proposta de trégua foi aceita, pelo mapa que Silver queria, né? Enfim, continuando. Voltou à Espanhola, aqui se refere a Jim. Olha o espírito aventureiro dele, né? E com uma manobra arriscadíssima, em que quase perdeu a vida, levou a escuna, aquela embarcação, para uma praia distante, protegida por rochedos que a defenderiam de fortes ventos, e ali deixou o navio encalhado na areia, pronto para ser retomado por seus amigos. Observe, viu? Como Jim foi, né? Não é à toa que é uma narrativa de aventura, né? Jim saiu clandestinamente, ó, saiu lá, deu uma fugida, né, da paliçada, voltou ao barco, fez uma manobra arriscadíssima. Aqui o resumo nos diz, né, que ele quase perdeu a vida de fato. E aí ele levou a escuna para uma praia distante, ficou protegida lá, ficou escondido lá, né, entre rochedos que protegiam dos ventos, que o navio, a pequena embarcação poderia ser levada, né, pelos ventos fortes, certo? Mas ele ficou ali, o navio ficou encalhado na areia, né? Pronto para quando eles pudessem fugir e eles pudessem pegar então a embarcação. Vamos lá. O que aconteceu depois? Voltou para a terra orgulhoso de ter do feito, né, do que ele fizera,
e foi direto para a paliçada. Entrou em silêncio à noite, enquanto todos dormiam, e só percebeu seu erro quando ouviu os gritos do papagaio. Observe, ele fora seguido, né? Então, ele entrou em silêncio enquanto todos dormiam, mas ao acordar, ó, tá vendo? Só percebeu o seu erro quando ouviu os gritos do papagaio. Caiu prisioneiro dos piratas. Então, nesse momento aqui, ele é pego, tá vendo? Jim é pego. A posição de Silver como líder havia sido enfraquecida devido às lutas constantes, né? Mas que ele não conseguiu fácil vencer também, né? A oposição, os amigos de Jim. Para os piratas, a expedição havia sido um desastre. Então, para eles, tem uma vírgula também aqui, a expedição havia sido um desastre, certo? Reduzida a 6 homens, alguns doentes, com malária, obrigados a aceitar a liberdade dos oficiais em troca de algum mantimento para não morrerem de fome e sem o tesouro. Observe, porque eles conseguiram, né? Quando eles ouviram o motim que estava sendo organizado por Silver, eles também se prepararam, né? Para que não fossem pegos de surpresa. E pelo visto, a gente pode ver aqui que deu certo, né? Então, eles assim, inclusive os piratas puderam, né? Alguns se entregaram, né? Aqui, ó, foram obrigados a aceitar a liberdade dos oficiais em troca de mantimento. Eles não tinham comida, alguns ficaram doentes ao chegar na ilha, né? Contraíram malária, certo? Então, diz aqui, apenas o grande conhecimento de Silver sobre aqueles homens, que, embora rudes assassinos, eram de uma ingenuidade absoluta, crédulos e incrivelmente supersticiosos, o mantivera vivo e com voz de comando. Então, apenas o conhecimento dele sobre os homens, porque os homens eram assassinos, mas eles acreditavam em tudo, certo? Eram supersticiosos e mantiveram, então, a credibilidade em Silver, né? Mas corria incrível perigo e com ele Jim Hawkins. Então, ele corria perigo, né, também, Silver, e Jim, né, que estava com ele, né, Jim Hawkins, o nosso protagonista. Vamos lá. Como é que termina, então, essa aventura? Vamos ver o desfecho, ó, né, que leva, então, para o nosso grande final. A visita do Dr. Livesey, na sua missão de médico, deu a Silver a oportunidade de negociar para si a proteção dos oficiais em troca da defesa da vida de Jim. Então, ele trocou Jim, né, pela proteção dele, certo? Então, diz aqui, ó, deu a Silver a oportunidade de negociar para si a proteção dos oficiais em troca da defesa da vida de Jim. Foi negociado, né, Jim, né? Então, e assim, quando a busca do tesouro revelou que o baú com as moedas de ouro havia sido levado por Bengan há muito tempo, os instintos assassinos dos piratas voltaram-se contra Long John Silver e o menino. As armas vigilantes dos oficiais dispararam para proteger a ambos, porque a tripulação, quando descobriram que não tinha mais moeda, não tinha mais ouro, não tinha mais tesouro, agrediram John Silver e o menino, porque, na verdade, os dois aqui tinham... o menino achou o mapa e foi atrás, né? Desenvolveu, então, uma grande aventura, né? Em volta do tesouro, em busca do tesouro. E com ele, obviamente, nós sabemos que embarcou Silver, que contratou, né, uma tripulação inteira, certo? Vamos lá. Com os piratas definitivamente derrotados, né, nessa situação que nós vivemos aqui, né, as armas vigilantes dos oficiais dispararam para proteger Silver e o menino, porque a tripulação queria matá-los, né? Então, com os piratas definitivamente derrotados, o Hispaniola, aquela pequena embarcação, partiu com seus oficiais, Jim, o Tesouro, Bengan e Long John Silver. Observe o final, o grande final, né? Jim, o Tesouro, ó, a espanhola partiu, estava lá protegido, que Jim tinha colocado, né, escondido lá, para que os ventos não o levassem para longe. Então partiu com Jim, o Tesouro, Bengan e Long John Silver. A fuga do pirata, levando consigo parte do tesouro, deixou um eco com os gritos estridentes do papagaio. Moedas de ouro, moedas de ouro, moedas de ouro. Observe, porque ele conseguiu, obviamente, fugir,
né? Aqui diz: a fuga do pirata levando consigo grande, ó, parte do tesouro, grande não, parte do tesouro deixou um eco. Então, fugiu lá, né? O Long John Silver com uma parte do tesouro e o seu pirata, né? Assustador no braço. O seu pirata não, perdão, o seu papagaio pirata também, né? E gritava: moedas de ouro, moedas de ouro, moedas de ouro. Bem interessado no ouro esse papagaio, né? Então, minha gente, sim, tá aqui o site, ó, Grande Escola, Grandes Obras da Literatura, né? É o nome do site. Essas articulações, esses comentários aqui, essas marcações, né? Eu que fiz com a questão dos elementos da narrativa, o final, o desfecho, os personagens que surgem, né? O elemento aqui do espírito aventureiro, certas problemáticas que vão, né, se desenrolando, essas particularidades eu destaquei para a gente. E eu volto, então, a falar aqui no final da nossa leitura, que é importantíssimo, certo? Da nossa análise, melhor dizendo, que é importantíssima a leitura deste livro, tá? Bem como outras obras que nós vamos considerar posteriormente, tá bom? Inclusive, né, em breve, faremos uma prova de concurso, na qual tem várias questões baseadas em trechos deste livro, tá certo? Vocês vão gostar bastante. Um beijão e até a nossa próxima aula.